Alessandro Scapol. A pergunta de hoje é super fácil. Ai, que maravilha, Marcelo. Tô cansado de responder pergunta difícil já. Segundo a Honda, qual é o grande segredo da vida? Vamos lá. Eu não faz 10 anos que eu li esse livro, então eu vou falar o que eu acho. O grande segredo da vida pra mim é gratidão. Que ela fala muito na magia, né? No segundo livro. É que eu não sei qual que ela fala, mas pra mim ficou isso. Mas a gente pode chegar lá. O grande segredo da vida, segundo a Honda, no livro O Segredo, é a lei da atração. Ah, tá. Tá vendo como a gente sabe por que também que as pessoas deixam de fazer as coisas? Porque você quer conhecimentos novos, né? O que é básico, você fala, isso aí eu já sei, tá vendo? Então, mas não é eu já sei. Já fui pro segundo livro, já nem falamos do primeiro. Então, a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Portanto, Sim. Quando você tem um pensamento, você também está atraindo pensamentos semelhantes para si. Certo. Tá. Você já percebeu, né, que quando você tá down, você começa a pensar cada vez mais down, né? Exato. E quando você está feliz, sempre vem pensamentos felizes. E, consequentemente, materializa em coisas felizes na sua vida, né? Exatamente. Então, Ali, a gente não pode esquecer que os pensamentos são magnéticos e têm uma frequência. Quando você pensa, os pensamentos são emitidos no universo e magneticamente atraem todas as coisas semelhantes que estão na mesma frequência. Tudo que é emitido volta para a fonte, você. Então, olha, o pensamento é magnético. Nossa, olha que ideia, né? O pensamento atraindo, né? O pensamento, então, tem a sua existência. Tá. Então, seria assim, ele emana, né? Ele é eletromagnético, vamos dizer assim. Então, você imagina o seguinte, vamos fazer assim. Imagina que o seu cérebro, fosse uma bola de ímã, certo? E uma lasquinha do seu cérebro, minúscula, é um pensamento. Tá? Ele também vai ser eletromagnético. Você entendeu? Então, o pensamento tem a mesma estrutura, então, do cérebro, da mente, né? Ele é parte daquilo que ele é no todo. Olha que interessante, que visão que é isso. Tudo tem, né? A mesma estrutura. Então, o seu pensamento carrega nele toda a informação de quem o pensou. Olha que demais. Isso eu nunca tinha pensado, hein? Olha, poeta. Vamos lá. Você é como uma torre de transmissão humana, transmitindo uma frequência com os seus pensamentos. Se quiser mudar qualquer coisa em sua vida, mude a frequência mudando seus pensamentos. Isso daí mesmo. Né? Lembra os pensamentos magnéticos, a torre transmitindo os pensamentos, né? E cada pensamento viaja longe, né? É como se o pensamento ele se estivesse indo em direção dessa malha cósmica, né? Então, cada pensamento também faz parte do tijolinho ou da partícula do universo. Olha que interessante, Ale. Olha, o pensamento tem existência própria, então. Vamos lá. Seus pensamentos atuais estão criando sua vida futura. Aquilo em que você mais pensa ou se concentra se manifestará como a sua vida. Olha que coisa interessante. Você é aquilo que pensa. Né? Já diziam os velhos filósofos pensadores do mundo, né? Sim, isso não é novo, né? Não, mas assim, pode ser, então, não é novo pra gente, mas para muitas pessoas, talvez essa compreensão esteja acontecendo agora. Sim, e ela coloca isso de uma forma que as pessoas compreendem, né? Porque isso já era dito por filósofos, tem na Bíblia, tem tudo quanto é lugar, né, inclusive. Mas ela coloca de uma forma que todo mundo entende, né? Assim, exatamente. Bem interessante isso. E olha só que interessante que ela fala. Seus pensamentos se transformam em coisas.
aquilo que está no seu campo vibracional, no seu pensamento, ele tende a virar matéria. Matéria sólida. Olha que... né? Ale, quais são os seus pensamentos que se materializaram? Olha, eu tive vários pensamentos que já se materializaram, viu? Mas muitos mesmo. E eu costumo vigiar mesmo meus pensamentos, porque eles têm vida própria, né? Então, sempre que eu penso uma coisa, eu falo, não é por aí. Eu tento, sabe? Tipo, eu tento falar, não é bem assim. Porque eu acho que a gente tem que ensinar no nosso inconsciente, né? E, às vezes, através do consciente, a gente ensina o inconsciente. Então, quando vem um pensamento, eu falo, bom, esse pensamento tá vindo direto de alguma crença minha, de alguma fonte minha. De onde tá vindo? Não é por aí, não é assim que eu quero pensar. Perfeito. Porque bate, é automático, sabe? Você pensa mesmo. E eu tive uma criação muito diferente, né? Muito rígida. E eu tinha um pai que não era modelo pra nada na vida, gente. Mas pra nada na vida, assim. Meu pai era, assim, não era exemplo de nada. Do ponto de vista, assim, politicamente correto, sabe? Ele era muito politicamente incorreto. E eu me vejo, muitas vezes, pensando coisas que seriam respostas dele. Hoje de manhã mesmo aconteceu isso comigo. E daí eu falo, esse pensamento vai atrair essa realidade para mim. E vou tentando mudar. E assim eu fui fazendo muitas vezes. Porque realmente a gente percebe que a gente vive de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? Também. Mas muito com o que a gente pensa, né? Porque a gente já julga aquela situação conforme o nosso pensamento, óbvio. Então, mas é o pensamento criando o pensamento, é a realidade criando a realidade. Se eu penso, não vou conseguir. Se eu penso, não, isso não é pra mim. Se eu penso, não, isso é muito caro. Eu vou usar uma palavra meio feia aqui, mas eu falo que tem gente que pensa pobre, né? Pode ver, a pessoa pensa pobre, ela pensa na escassez. E aí ela nunca vai ter as coisas mesmo, porque aquilo não é, né? Não é. Olha, aconteceu um negócio semana passada. A gente queria criar uma caixa lá na ONG de festa junina, né? E aí eu fiz um orçamento e tal, falei, vamos vender. Chegamos a um valor lá de mandar uma caixa com vários produtos juninos, não sei o que, por R$70. Ninguém quis. Todo mundo da ONG falou pra mim, não, isso não vende, isso é muito caro. Eu falei, que coisa, né, gente? Bom, tá bom. Passou, desistimos da ideia, tá bom. Uma semana depois, uma síndica de um condomínio de Sorocaba aqui, de alto padrão, me chamou, pediu pra fazer uma festa delivery pra eles, a gente fez. O ticket médio, daí fizemos lá pastel, lanche, churrasquinho, não sei o que, cada pessoa podia fazer o seu pedido de acordo com os produtos que a gente vendia. Sabe quanto foi o ticket médio? Não tenho a menor ideia. R$160. Eu falei, tá vendo? Se a gente tivesse lançado a caixa por 70, a gente ia estourar de vender. Só que as pessoas pensam de uma forma que aquilo não vai acontecer. Mas então, elas são limitadas pelos pensamentos que predominam nelas. Sim, exatamente. Só que daí elas não criam uma realidade, entendeu, Marcelo? Porque desistiu de vender porque ninguém ia comprar por 70. Lógico que ia, esse monte de gente comprou por 160. Só que daí eu entendo que eles não têm acesso a esse mundo, você entendeu? Eles não têm acesso ao mundo das pessoas que podem pagar 170, porque tá cheio. E assim como o mundo lá fora tá cheio de gente que pode pagar caro nas coisas, que pode comprar as coisas, que pode ter as coisas. Só que a gente fica limitado na nossa crença, no nosso pensamento, no limite do quanto a gente acredita nas coisas. E aí dá nisso. Quando a gente cria um produto focado num preço mais elevado, automaticamente a vibração, a lei da atração aqui, tá vendo? Ela vai escolher o público para isso. Porque tem público para tudo. Mas vamos continuar ali, senão a gente não termina aqui. Uhum. A lei da atração é a lei da natureza. Ela é tão imparcial quanto a lei da gravidade. Ou seja, funciona para todo mundo. Uhum. Você querendo ou não, você está sujeito a ela. Certo. Nada se pode introduzir na sua experiência a menos que você o peça por um meio de um pensamento duradouro. Ou seja, não tem como você incluir nada na sua existência, na sua realidade, que não tenha vindo do seu pensamento. Ou seja, se você está passando por falência, problema financeiro, doença, isso aconteceu primeiro num pensamento. Sem dúvida.
Olha a importância da pessoa entender isso, tá? E esse pensamento, às vezes, leva um tempo, né, para se materializar. Então, a pessoa não consegue associar aquele pensamento com o resultado. Mas faça um balanço do que você está vivendo hoje, tá? Para o que você está passando. Inclusive essa pandemia, né? Olha coletivamente, né, como nós criamos uma situação como essa com os filmes, com o medo coletivo. O Marcelo, tem uma pergunta. A gente tem uma média aí de 70 mil pensamentos por dia, né? Diz que tem, eu nunca contei os meus. De vez em quando parece que eu tenho 3, cara. Eu devo ter uns... Se é 70 mil, eu devo ter uns 140 mil, que eu vivo pensando. Não, o meu tem 3. Fome, fome, fome. Eu ia falar o meu, mas não posso. Eu acredito pra menores. Quando a gente chamar aquele ator pornô, eu falo. Brincadeira. Se eu tenho 70 mil pensamentos por dia e o meu pensamento cria realidade, como que eu crio tantas realidades? São os pensamentos mais frequentes, né? Porque não tem como não pensar o tempo inteiro positivamente, negativamente, neutro. Enfim, a gente tem milhões de pensamentos. Não tem como ter 70 mil pensamentos positivos, nem 70 mil negativos. Então, o que materializa, na verdade? São os sentimentos de mais intensidade? São os de mais quantidade? Como é que é isso? Então, o pensamento, na verdade, ele só liga o sentimento, tá? O pensamento, ele provoca uma reação sentimental em você, uma emoção. Essa emoção, ela pode ser positiva ou negativa. No fim, você sabe que é a emoção que está atraindo as coisas, está fazendo a escolha. Lembra que no final não é atração, é escolha. Tá? Nós estamos hoje vendo só a superfície. Já teve episódios que a gente falou no processo de escolha. Mas nós estamos aqui. Você pensa, se seus pensamentos são... a grande maioria, eles são alegres, felizes, bons pensamentos, você vai criar coisas boas. Agora, se você tem maus pensamentos como base, eles tendem a criar uma realidade que vai estar compatível com esses pensamentos, com essas emoções. Tá? Então não é só o pensamento liga a emoção escolhe. É porque às vezes a pessoa se culpa, né? E pode, sei lá, né? Na verdade, você pode ter um pensamento lá que não é tão bom, mas não pode ter o tempo inteiro, né? A gente tem que ter uma predominância de pensamentos bons para que ligue sentimentos bons para que a gente atraia coisas boas. E ela deve se culpar mesmo. Se tá materializando coisa que não é legal na vida dela, a culpa é dela, não é de mais ninguém. Papo furado. Dó o quê? Dó o quê? Quer o quê? Que eu fale que não, é o diabo que tá criando? Ô, gente, acorda. Se tá acontecendo merda na sua vida, é porque você tá pensando merda. Desculpe a palavra. É simples assim. Em algum momento a coisa aconteceu. Você entendeu? Por isso que o conhecimento é difícil. Eu mesmo, quando eu tive câncer, eu sabia que aquilo era responsabilidade minha. Quando meu filho teve câncer, eu sabia que aquilo era responsabilidade minha e dele. Eu não culpei ninguém por isso. Né? Eu tive que mudar. E, gente, não tem como mudar se você não entender isso. Né? Não jogue responsabilidade para cima de ninguém. Sem dúvida. Isso é a lição básica. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tô aqui para acordar. Né? Se quer continuar dormindo, vai fazer outra coisa. Vai deitar. Vai assistir Discovery Kids. Olha só, Lê. Seus pensamentos determinam sua frequência e seus sentimentos lhe dizem de imediato em que frequência você está. Quando se sentir mal, você está na frequência em que atrai mais coisas ruins. Aquilo que você estava falando. Quando você se sente bem, você está poderosamente atraindo para si mais coisas boas. É isso aí. É aquilo que você falou mesmo. Vamos lá. Modificadores do segredo, tais como lembranças agradáveis e a natureza ou a música predileta,
pode mudar seus sentimentos e sua frequência num instante. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Experimenta cantar aquela música que você ama na hora que você está down, você vai ver que pouquinho em pouquinho vai subir a vibração. Dá para substituir o pensamento, né? Você tá com um pensamento ruim, você lembrar de uma coisa boa que aconteceu com você. Você substitui na hora. Cancela o pensamento. Faça um ritual, tipo, cancela. Cancela, cancela. Você entendeu? Você pode pensar assim, cancela, 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 3 vezes. Só que não adianta falar só isso e não colocar uma coisa boa. Claro, Uma coisa que eu sempre uso é, cérebro, obrigado pela informação, mas eu escolho a felicidade. É uma forma de você se policiar. Né? Sim. Porque vai ficando tão chato o ritual que você tem que fazer que o cérebro vai ter preguiça de te dar maus pensamentos. É verdade. Né? Gente, assim, não existe mágica, tá, gente? É um esforço constante a gente sair do lugar que a gente tá. E se um dia alguém prometer pra vocês qualquer coisa diferente disso, é mentira. É mentira, total. Tá? Não existe terapia, não existe nada disso, entendeu? E por exemplo, todo mundo que eu atendo eu falo, gente, eu consigo mostrar o caminho, consigo equilibrar, fazer um monte de coisa, mas você tem que mudar. Eu te dou todas as ferramentas. O sentimento de amor é a frequência mais alta que você pode emitir. Quanto mais o amor que você sente e emite, maior o poder que você utiliza. Isso é verdade. Muito verdade. Isso é verdade, porque quando nós estamos nas altas vibrações, por isso que eu falei daquele curso lá de você se monitorar com a tabela Hawkins para saber que vibração você está. Pois quando você está nas vibrações altas ali, olha só, é o dia que você pode fazer grandes negócios. Claro, você vai atrair coisas boas também, né? É o dia que você pode chegar e pedir em casamento a sua noiva, seu namorado. E se ela disser não, é porque era uma coisa boa. Exatamente, né? Agora você tá vibrando lá, né? Como você fala, tá todo cagado lá. Exatamente, tá vibrando medo, tá vibrando vergonha. Tem gente que vibra vergonha. O tempo todo. Não tem como, né, gente? Eu até falo para as pessoas quando eu converso com elas, eu falo, não faça nada, não vá conversar com outra pessoa, não vá fechar o negócio, porque você está vibrando na vergonha. Melhora isso primeiro, depois você vai conversar. Exatamente. Porque você já parte, né, para aquela conversa, você já parte para aquela ação com a vibração de vergonha, com a vibração de raiva, com a vibração de medo, com a vibração de apatia. Não vai dar em nada, gente. Lógico. Parte do erro. Parte do erro, exatamente. Vamos lá. Como o gênio do Aladim, a lei da atração atende a todos os nossos pedidos. Isso é verdade, né, Ale? Isso é verdade. Né? Aliás, o gênio do Aladim é simbólico, né? O gênio da Aladim é o nosso inconsciente conectado com tudo, né? É a matriz quântica da criação, né? Que está te dando disponível tudo que existe nesse mundo. E você escolhe através dos seus pensamentos, que geram seus sentimentos, emoções, e vai fazendo as escolhas. Exatamente. Lembra, todas as possibilidades estão lá na 8ª, 9ª dimensão, tá lá em cima, na 8ª. Tá lá, esperando. Você escolhe, a partir do momento de escolha, isso vira uma ideia que está na 5ª dimensão. E através dessas ideias, isso daí você começa a colocar no papel, vai trazendo para a 3ª e você vai trabalhando em cima até que se materializa. É isso. É simples, né? Vai fazer para ver se é simples. Sabia. O processo criativo... Aliás, Ale, esqueci de falar no começo, eu vou dar um merchandising agora no meio. O canal do YouTube tá bombando. Verdade, tá, né? Tá bombando, gente. Essa semana, amanhã, tá entrando um vídeo chamado... Eu vou falar sobre a oração quântica, gente. Tá? Na terça-feira saiu o vídeo chamado Amor Gestacional. Já tinha visto esse termo, Ale? Nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Já falei sobre tela mental, já falei sobre mudanças. Semana que vem tem um vídeo sobre a origem do medo. É muito bom e também tem o Brasil Quântico. Gente, não percam.
lá no nosso canal no YouTube. Procura aí. Procura no YouTube Ondas de Possibilidades, vocês vão chegar no canal lá e assina o canal, compartilha, vai ser muito bom para vocês. Dá seu like. Exatamente. Se não curtir também, dá lá o dedinho para baixo, né? Você tá conteúdeiro, né, Marcelo, nessa quarentena? Resolveu distribuir conteúdo. Mas, Ale, o que resta pra gente nessa vida é o trabalho. É o trabalho. E a gente tem que fazer o melhor, né? Melhor que pode com o que tem, né? E esse é o momento disso, exatamente, de fazer isso, né? Eu acho que a minha vida é assim, 90% no meu processo de trabalho, ele é baseado na caridade, é produzindo conteúdo de graça. 10% é pago, são os atendimentos, os cursos que eu dou. Isso me mantém, você entendeu? Porque, já dizia Chico Xavier, não existe salvação fora da caridade. Não mesmo. Então, assim, gente, não tem... vamos lá, vamos continuar aqui. Vai. Não, vamos no segredo. Tá? O processo criativo ajuda a criar o que você quer em 3 passos simples. Peça, acredite e receba. O que é mais difícil aqui, Ale? Acredite. Não, eu acho que é o pedir, porque a pessoa não sabe o que quer. Não sei, não. Eu acho que as pessoas pedem, mas não acreditam. Pra mim é mais difícil acreditar. Mas, Lê, quantas vezes você focou realmente no negócio e a coisa aconteceu? Várias. Pois é, porque você sabia o que queria. Exato. O pedir que é o problema, cara. Não que eu acreditar, né? E assim, peças tem que ter foco. Acreditar, tem que ter fé. E receba, você tem que soltar. Aliás, os 3 são foda, né? Os 3 são foda. Eu tava pensando nisso agora. Você tava falando e eu tava pensando, nossa, como é foda os 3. Nossa, mãe, gente. Acho que é melhor a gente parar com tudo isso, viu? Viver na ignorância. Agora que eu tô pensando aqui. Bom, enfim. Tem que ter foco, gente. Foco, fé e soltar. Nossa, mãe. Tá bom, vamos continuar. Pedir ao universo o que você quer é a oportunidade de ter clareza quanto ao que quer. Quando ficar claro em sua mente, você terá pedido. Olha, é exatamente o foco isso. Acreditar implica em agir, falar e pensar como se tivesse recebido o que pediu. Quando você emite a frequência de ter recebido, a lei da atração move pessoas, acontecimentos e situações para que você os receba. Tô falando alguma inverdade aqui? Não, né? Não, é isso a lei mesmo. A própria lei se organiza para que você receba aquilo que pediu. Mas sabe por que ela se organiza? Porque não existe nada além de você. Então tudo faz parte de um único ponto. Né? Sem tempo e espaço. Então, quando você pede, tudo se reorganiza. Uma vez, eu estava conversando com um amigo meu. E estava tendo um evento no Clube de Campo. E eles ficavam na estrada entre São Paulo e Sorocaba. Né? Porque o clube, aliás, não é Sorocaba, é Araçoiaba da Serra, que é o clube. Indo e voltando de carro para ver se não tinha ninguém um carro quebrado, para eles darem uma força, né? E o carro deles quebrou. Certo? Já era de madrugada, a maioria das pessoas já tinha ido embora, e na volta que eles estavam voltando, na última ronda deles, o carro deles quebrou. Aí eles pararam para pensar, muito tempo atrás. E eles pararam e falaram, gente, vamos usar nosso conhecimento. Então todos se concentraram, assim, fizeram aquela tela mental de um carro vindo. E apareceu lá o guincho chegando para eles. E alguns minutos depois o guincho apareceu de verdade, né? E aquilo na época eu fiquei pensando, né? Nossa, como que pode isso, né? Até o dia que eu entendi, né? Porque não existe tempo e espaço. A partir do momento que eles fizeram aquela mental está interagindo com o passado que fez o cara sair em direção a eles, para salvá-los. Olha que interessante. O presente cria o futuro e o futuro cria o presente, tudo, né? A série Dark fala muito isso, falaremos sobre ela. Receber implica sentir como será assim que seu desejo se manifestar. Sentir-se bem agora o coloca na frequência do que você quer. Ou seja, você tem que estar de bem com aquela imagem que você está colocando na sua mente.
Para perder peso, não se... Por que ele já pulou para perder peso? Nossa, que exemplo. Para perder peso, não se concentre em perder peso. Em vez disso, concentre-se em seu peso ideal. Sinta o peso ideal e você atrairá para si. Isso é verdade, né? Tem muita gente que fica... eu preciso emagrecer. Fica se imaginando emagrecendo. Né? Ao invés de já se concentrar no peso ideal. Aí vem essa coisa que você falou do pedir, né? De fazer o pedido correto. Ter aí foco, né? Exatamente. Porque é muito mais fácil você se imaginar magro e tá tudo certo. Como vai acontecer isso, né? O problema do universo, da lei da atração do universo, eles que se virem. Mas, né? Vamos lá, continuando aqui. O universo não precisa de tempo para produzir o que você quer. É tão fácil produzir $1 quanto $1 milhão. Isso eu sempre falo, né? Não tem diferença nenhuma, né? Não tem diferença nenhuma. Começar com algo pequeno, como uma xícara de café ou uma vaga de estacionamento, é uma forma simples de experimentar a lei da atração. Projete poderosamente atrair algo pequeno. Ao experimentar o poder que tem de atrair, você irá passar a criar coisas muito maiores. Ou seja, é um degrau para você ter um pouco de mais fé, né? Começa atraindo coisas pequenas, né? Mas essa lembrando que não tem diferença. Fale, Ale. Essa coisa do estacionamento funciona muito comigo. Desde que eu fiz o curso da Provida e tal, eu sempre falo, vaga para mim não falta. E eu chego no shopping, chegava antes da pandemia, e a vaga da porta do shopping sempre está lá. O meu filho, ele fica espantado, ele fala, não é possível que está acontecendo isso. E pode ser Natal, pode ser Dia das Mães, pode ser sábado, o que for. A vaga que eu gosto de parar o carro sempre está disponível. Só que a gente acaba, né? Assim, isso acaba virando, tipo, parte da vida da gente. Eu nem penso mais quando eu saio de casa. Eu fazia isso antes. Eu pensava na vaga, não sei o quê. Hoje em dia isso já é automático, gente. É uma coisa impressionante. Eu nunca fico sem lugar para estacionar o carro. Então, comigo, sabe o que aconteceu? Aconteceu com dinheiro. No começo eu me concentrava, fazia para conseguir. Era um sufoco. Conseguia, mas era um sufoco. Aí ficou tão natural. Então, cara, eu comecei a ter fluxo financeiro sem fazer força. Porque acaba virando um processo natural, né? Mas é isso que é engraçado. Antes eu tinha que fazer muita força. Então, Ale, o segredo também é a gente entrar nesse fluxo, né? O fluxo que a coisa meio que engata e fica natural pra gente. Fica natural porque você passa a acreditar. Se faz 1, 2, 3 vezes, acontece. 4, 5, 6, acontece. E aí chega uma hora que você já naturalmente acredita naquilo, pronto, acabou. Vamos lá, continuando. Crie seu dia com antecedência, pensando no modo como você quer que ele seja. E estará criando sua vida intencionalmente. Aí que tá o grande segredo, viu, Ale? A gente não deixar ao acaso. E nós vamos ter que continuar isso em outro programa. Porque já foram mais de 30 minutos do episódio e a gente só chegou nem 1/3 do livro. Olha, vamos continuar então. A gente faz mais sobre isso porque... Tem muito conhecimento aí, né? Tem muito, gente. Não chegou nem na parte que eu queria falar ainda, mas vamos lá, né? Vamos continuar, né? No próximo episódio, nós vamos continuar. Se não for no próximo, vai ser no outro. Né? Eu tô querendo no próximo a gente falar sobre a série Dark. Eu também, Marcelo. Eu tô adorando. Vamos lá, eu vou terminar de assistir nesse final de semana e daí a gente vai conversar. Muito bem. Alessandro Escapol, os nossos contatos na internet, como é que a gente faz? Vamos lá. Quem quer falar com a gente, manda um e-mail para alunos@ondasdepossibilidades.com.br. Entra no nosso Instagram, que sempre tem novidades, Ondas de Possibilidades _. Nosso Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast, e tem também um grupo no Facebook, Ondas de Possibilidades. Agora tem no YouTube também Ondas de Possibilidades, o nosso canal, que o Marcelo está fazendo vários vídeos, ou seja, aonde você digitar Ondas de Possibilidades, você vai encontrar a gente, nos procure. Lembrando que o Pílulas de Possibilidades está disponível em todos os agregadores de podcast, é só você procurar aí no Spotify, Deezer, onde você tiver, Pílulas de Possibilidades.
Muito bem. Já tem mais nosso de conteúdo. 150 episódios. Fale ali. Recomende nosso conteúdo, avalie no Spotify, para que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Impactar mais pessoas. Exatamente. Né? Ajuda muito. Meu Instagram pessoal, falem comigo. Eu falo com vários ouvintes durante a semana. É Ale Escapol, tudo junto. E o do Marcelo é? Marcelo Morgan, tudo junto. Muito bem. Fale com a gente. Fale, a gente responde. A gente é real de carne e osso. Sim. É real. De vez em quando a gente fica bravo no podcast, mas é de bom coração, é para ajudar. Sem dúvida. Ale, muito obrigado pela participação de hoje. Até semana que vem. Até a próxima semana. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol.